Boa noite, irmãos, sejam muito bem-vindos no nosso culto de hoje. Você que está acompanhando aí da sua casa, que Deus possa falar grandiosamente ao seu coração nessa noite. Vamos orar e agradecer a Ele por mais essa oportunidade. Então feche os seus olhos e vamos levantar esse clamor ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, porque estamos aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de ouvir da Sua palavra, de conhecer mais sobre Ti, e pedimos para que o Senhor, através da mensagem ministrada hoje, que venha tocar os nossos corações e transformar as nossas vidas, que possamos andar sempre nos Teus caminhos, fazer aquilo que Te agrada, Pai, e glorificar em todos os momentos de nossas vidas o Teu santo nome. Então é o que nós pedimos ao Senhor nesse momento e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite a todos vocês. Eu também cumprimento vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse clima de louvor, de festa a Deus, eu quero convidar você a me acompanhar na leitura de Efésios, capítulo 2, versículos 4 a 7. Veja que grande motivo nós temos de nos alegrarmos, para nos alegrarmos. Todavia, Deus que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Nessa noite nós vamos falar um pouco mais a respeito de vida, de morte, de ressurreição. E esse texto aqui já nos orienta em relação a isso. Deus nos deu vida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida com Cristo e através de Cristo. Somos salvos pela graça de Deus. Esse é o motivo de louvor, de alegria, de gratidão. E espero que você possa participar desse culto com essa alegria, com essa gratidão a Deus. Vamos então, convido você a seguir o nosso culto aqui. Vamos orar agora com uma oração de louvor e vamos seguir também com canções de louvor a Deus. Meus irmãos, vamos agora então orar ao Senhor, preparando nossos corações para um momento de louvor a Ele, nos alegrarmos nesse Deus que é a nossa esperança, que é a nossa salvação. Senhor Deus, obrigado por podermos ter a possibilidade, Pai, de podermos nos aproximar de Ti e orar a Ti, engrandecer ao Teu nome. Sabemos que só pelo Teu Filho, ó Pai, que nos reconciliou a Ti, que nós temos esse prazer, esse privilégio de engrandecer a Ti, de glorificá-lo. Que o Senhor seja sempre a nossa esperança. Em nome de Jesus. Amém. Que o Teu nome seja erguido neste lugar, que o véu de Tuas vestes encha o templo, que a glória do Teu nome seja vista em toda a terra, que a igreja manifeste o Teu poder. Que o Teu nome seja erguido neste lugar, que o véu de Tuas vestes encha o templo, que a glória do Teu nome seja vista em toda a terra, que a igreja manifeste o Teu poder. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Erguemos nossas vozes, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Erguemos
teu nome seja erguido neste lugar. Que o véu de tuas vestes encha o templo. Que a glória do teu nome seja vista em toda a terra. Que a igreja manifeste o teu poder. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Erguemos nossas vozes. O Espírito e a noiva dizem: erguemos nossas vozes para adorar. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Erguemos nossas vozes. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. Nossas vozes para adorar, para adorar, para adorar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará nesses dias, trazendo vitória às nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós, se a palavra de vitória já foi liberada a nós.
Irmãos, eu sei que é difícil a gente ficar falando sobre festa, alegria, gratidão e louvor quando a gente está passando momentos difíceis na vida. Principalmente nesses dias que nós temos enfrentado muitas dificuldades. Algumas pessoas, inclusive, estão vivendo um momento de luto, de muita dor. Não somente pela morte de pessoas, mas por muitas perdas que estão acontecendo nesses dias. Mas eu queria trazer aqui o Salmo 91, um salmo que muitas vezes é usado de forma que eu acho inadequado, como se fosse um amuleto, com uma Bíblia aberta, imaginando que só aquilo seria suficiente para trazer bênçãos de Deus. Na verdade, o que a Bíblia se propõe é que ela seja lida, estudada, meditada, e assim ela vai se tornar alimento para as nossas vidas. E o Salmo 91, eu tenho certeza que pode alimentar nossas almas, nosso espírito naqueles momentos difíceis. Veja comigo até o versículo 6. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Escondidos sob as asas desse Deus que é todo-poderoso, nós podemos buscar segurança e tranquilidade para as mais adversas situações da vida. Nós vamos orar pedindo para que Ele possa nos atender nas nossas aflições. Mas ore com essa imagem na cabeça que o Salmo 91 nos propõe. Nós podemos descansar no abrigo do Altíssimo, descansar à sombra do Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos e também te louvamos, porque temos a oportunidade de nos achegar até o Senhor, através de Cristo Jesus, e poder colocar diante do Senhor os nossos anseios, as nossas necessidades, os nossos medos. Nós queremos te pedir, ó Pai, e suplicar que o Senhor venha de encontro, ó Pai, aquilo que nós estamos sentindo nesta hora em relação ao nosso país, ao mundo, que sofre, ó Senhor Deus, com essa pandemia, tantas pessoas tendo, ó Senhor Deus, experiências ruins, desconfortáveis. Nós queremos, ó Senhor Deus, pedir que a Tua graça, que o Teu amor, o Teu cuidado e o conforto que o Senhor pode oferecer chegue até cada um de nós e as pessoas que sofrem nessa hora com tudo isso, Pai. Traz tranquilidade aos nossos corações, confiança e esperança ao Pai, da certeza que o Senhor está agindo em cada detalhe disso tudo que está acontecendo. São tantas dificuldades, tantas famílias enlutadas, mas nós sabemos que o Senhor, ó Pai, é aquele que doa a vida, o Senhor é que tem a vida eterna, e o Senhor é que pode transformar essas coisas em louvor e alegria, ó Pai. Por isso te pedimos, conforta o nosso coração, cuida daqueles que sofrem nesta hora e que nós, como crentes no Senhor, como teus filhos, possamos influenciar, ó Pai, e trazer alento à vida das pessoas. Usa-nos, é o que pedimos, ó Pai, e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
nunca mudaste, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Irmãos, esse é o momento da mensagem. Eu quero convidar a você para me acompanhar na leitura bíblica, o Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 até 27. Nós vamos continuar nossa série de sermões que falam um pouco a respeito da identidade de Jesus, a partir de como ele mesmo se apresenta para a sua audiência, para aquelas pessoas que estavam ali por perto. E o evangelista João registra esses momentos quando Jesus fala eu sou e complementa com alguma figura, com alguma ideia. Aqui, nesses versículos, a gente percebe Jesus se apresentando como a ressurreição e a vida. A gente vai falar um pouco então sobre vida, sobre morte, sobre ressurreição. E aproveitando um pouco da sabedoria popular, a gente pode inclusive colocar em xeque aí algumas questões que nós vemos no dia a dia com as pessoas dizendo, por exemplo, aquela coisa bastante óbvia, né? Para morrer basta estar vivo. É uma frase um pouco brincalhona que coloca em xeque, inclusive, na verdade, tenta tratar de uma maneira um pouquinho mais leve um assunto que é bastante pesado, que é essa questão da morte. Porque isso traz bastante angústia em nós seres humanos, porque nós somos os únicos seres com consciência a respeito da nossa própria finitude. Nós sabemos, a partir de certa idade, quando nós já temos um pouco mais de noção a respeito da vida, que somos finitos, que vai chegar um dia, deve chegar um dia que nós não vamos mais estar vivos aqui nesse mundo. E a angústia pode ser tamanha que isso pode desencadear, inclusive, em algumas doenças. É claro, a gente pensa a respeito da nossa morte, mas a gente também fica muito triste com a morte daquelas pessoas que nós conhecemos, que nós amamos tanto, e principalmente nesse ambiente ou nesses dias de pandemia, onde nós temos visto muito a morte muito próxima de nós, e inclusive a morte que tem atingido pessoas que nós amamos tanto, eu acredito que esse texto, essa meditação possa trazer conforto aos nossos corações. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25 até 27, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Como eu disse, as pessoas brincam por aí que para morrer basta estar vivo.
Mas como é que seria se nós pensássemos um pouquinho diferente? E para viver, basta o quê? Esse texto e essa história aqui nos ajuda a pensar sobre isso. Para viver, precisa do quê? Seria alguma coisa simples? E aqui a gente vai ver que é alguma coisa bastante profunda, mas que Deus nos oferece como presente. Essa história de alguém que decidiu entregar sua vida pelos seus amigos. Eu quero resgatar um pouquinho do contexto do último sermão, porque aqui é praticamente a continuação daquilo que nós tratamos semana passada. E Jesus, nós já temos visto isso acontecendo na série de sermões, tem ali em volta dele mesmo os seus discípulos, uma multidão que o segue, mas também está sempre por perto ali aquela liderança religiosa que se levantou contra o seu ministério, contra a sua pessoa e tem procurado perseguir, ofender, apedrejar, matar Jesus. E depois da confusão da última história, Jesus resolve se retirar e ele vai para um local um pouquinho distante. Aquela liderança estava tentando ali prender Jesus, mas ele consegue escapar da mão deles e vai para um local um pouquinho mais distante, diz o texto bíblico, vai para o outro lado do Jordão. Naquele momento, acontece a história lá na casa de 3 irmãos, muito amigos de Jesus, a quem Jesus amava muito. Os 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. São conhecidos também em outros momentos, outras passagens bíblicas, mas aqui é o momento em que Lázaro, infelizmente, fica doente. E as irmãs mandam avisar Jesus. Falam, vai lá dizer para Jesus que aquele que você ama está doente. E Jesus faz uma declaração que surpreende aqueles que estavam ali por perto. Porque Jesus disse que aquela doença não acabaria em morte, mas era para glória de Deus. Isso nós vimos alguma coisa bem parecida quando Jesus faz a cura do cego de nascença, quando os discípulos também perguntaram, Senhor, o que aconteceu com esse homem? Quem pecou? Foram os pais? Foi ele? Para que ele tivesse essa doença, tivesse nascido cego, e Jesus também naquela ocasião tinha falado, não, na verdade essa doença era para demonstrar a glória de Deus, e aqui Jesus também traz a mesma ideia à tona. Essa doença, no caso de Lázaro, não ia acabar em morte, mas era para manifestação da glória de Deus. Recebeu a notícia de alguém que foi levar lá essa notícia, mas Jesus resolveu ficar um pouco mais ali onde ele estava. Ficou ali, diz o texto, que demora ali mais 2 dias antes de ir para a casa dos 3 irmãos. Até que, sem muita explicação, Jesus levanta acampamento, chama seus discípulos e fala, vamos voltar para a Judeia, que era onde ficava a casa dos 3 irmãos. Os discípulos ficaram surpresos, porque foi do lugar que eles tinham saído com a perseguição dos líderes religiosos. Por isso questionaram Jesus, mas Senhor, tentaram te apedrejar lá e assim mesmo o Senhor está querendo voltar? Mas Jesus sabia da questão da doença do seu amigo e falou, olha, Lázaro adormeceu e eu estou indo lá para acordá-lo. Os discípulos não entenderam muito bem, imaginaram que Jesus estava falando apenas de um sono comum. Até falaram para Jesus, então, se ele está dormindo, não tem por que a gente se preocupar, porque daqui a pouco ele vai acordar, mas Jesus estava usando uma metáfora para falar a respeito da própria morte. Ou seja, é o que a gente costuma falar também para tentar minimizar a situação, trocar em uma ideia um pouco mais suave para falar a respeito da morte. Não foi uma questão exclusiva de Jesus, mas era muito comum se falar a respeito da morte assim que a pessoa estava dormindo. Foram então para Betânia. E quando eles estavam próximos da casa dos irmãos, próximos da casa de Marta, Maria e Lázaro, Marta foi ao encontro de Jesus, porque Lázaro de fato tinha morrido. E fazia 4 dias. Então, a gente imagina que quando aquela pessoa que saiu para dar o recado, naquele dia em que foi avisar Jesus a respeito da doença de Lázaro, foi também o dia da morte de Lázaro. Porque Jesus se demorou ali antes de sair para ir para a casa das irmãs
2 dias, e o local em que eles estavam demorava em cerca de um dia para fazer a viagem até chegar onde Lázaro morava. Então Lázaro tinha morrido há 4 dias. E nesse encontro de Marta, Marta saiu correndo para se encontrar Jesus antes mesmo dele chegar na casa dela. E a partir do versículo 21 registra, disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. E então nós podemos perceber que Marta tinha noção, como muitos daquela época, noção a respeito da ressurreição dos mortos. Era um assunto discutido entre os judeus, tinha inclusive um grupo que não acreditava, mas era bastante comum saber a respeito da ressurreição. E Marta então fala sobre isso. Eu sei que ele vai ressuscitar. Nós temos o ensino a respeito da ressurreição dos mortos. E então que Jesus entra com essa declaração surpreendente a respeito de quem ele era, de quem estava ali na frente dela, na verdade. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Maria, então, eu não vou continuar a leitura tentando aqui contar para vocês em poucas palavras o que aconteceu. Maria, que tinha ficado na casa, resolveu sair e ir ao encontro de Jesus também. Chega e tem as suas indagações. Aí Jesus, então, tem uma demonstração muito comovente a respeito da sua humanidade, porque nós sabemos que ele estava ali, ele era o Cristo, o Messias prometido no Velho Testamento, Deus encarnado, mas ele chegou também como homem. Ele é 100% Deus, mas também 100% homem. Então ele também estava sujeito aos sofrimentos da humanidade. Isso demonstrou uma empatia enorme do próprio Deus em nosso favor, em nosso benefício. Porque é essa história que registra que Jesus chorou lá no versículo 35, mostrando que Jesus se compadeceu do sofrimento humano e sabia que aquelas irmãs e aquelas pessoas que estavam acompanhando aquele momento fúnebre estavam em profundo sofrimento. Ele também sofreu sabendo da morte do seu amigo. Por isso, não fez questão de ficar segurando seus sentimentos e demonstrou publicamente a sua angústia também. Jesus chorou. Só que não parou no lamento, porque Jesus foi até o sepulcro acompanhado ali daquelas pessoas e nesse momento demonstrou a glória de Deus ressuscitando Lázaro. Jesus chama Lázaro. Lázaro, venha para fora. E aqui a gente tem a ilustração da condição do homem na sua morte ou na sua morte espiritual, mas que recebe vida a partir do chamado de Deus. Essa história serve para ilustrar para todos nós essa condição em que o ser humano se encontra a partir da queda, a partir do pecado original lá com os nossos pais, com os representantes da raça humana. O homem conheceu a morte a partir do seu pecado. Aqui, é claro, Lázaro tinha morrido também, o seu corpo estava morto. Mas nós podemos aprender a respeito da ação de Deus em favor da humanidade que está morta. Porque o que nós sabemos é que o homem conheceu a morte, e não somente a morte física, mas também a morte espiritual. E para que ele ganhasse vida, ele precisava receber essa vida. Ele não conseguiria produzir a partir de si mesmo vida. Então precisava de uma intervenção divina. E é o que Jesus faz na história de Lázaro para ilustrar quem ele era, por que ele estava ali. Porque no decorrer do Evangelho de João, Jesus vai se apresentando de
muitas formas diferentes, vai falando quem ele é, por que ele veio e o que ele faria aqui na terra com o seu ministério. Estava mostrando para as pessoas o caminho, a direção do seu caminho que o conduziria para a morte no sacrifício da cruz. Aquela morte em que ele derramaria seu sangue, entregaria sua vida para nos dar a vida. E é por isso que também eu acredito que Jesus tenha chorado nessa história, nesse momento. Porque Jesus sabia e fez isso de forma voluntária, de ter saído de um local em que ele se encontrava um pouco mais seguro, distante da liderança religiosa, mas decidiu ir ao encontro do seu amigo para dar a vida. E ele sabia que, indo para essa região, indo para a Judeia, ele seria encontrado e seria perseguido, e o começo do fim da sua história começaria a se desenrolar a partir de então. E é o que o próprio Evangelho de João faz. A partir daqui, o Evangelho de João vai narrar os seus últimos dias de Jesus, de seu ministério, até culminar na sua morte, no seu enterro e na ressurreição. Jesus então decide voluntariamente ir em direção à sua própria morte, ao seu sofrimento, à sua agonia, sabendo que era a partir do seu sofrimento e da sua agonia que os seus amigos, que aqueles que creram nele teriam a vida. Aí eu queria retomar então a pergunta lá do começo. Para viver, basta o quê? Porque a gente sabe que para morrer basta estar vivo. Mas e para viver basta o quê? E aqui a gente precisa discutir um pouquinho mais a respeito do que é estar vivo, o que é estar morto. Será que a vida se resume apenas ao funcionamento de um organismo, de algum aglomerado de células que se mexe, faz as suas produções orgânicas? Será que basta isso para a gente classificar alguma coisa com vida? Aliás, que é uma discussão muito boa, inclusive nas ciências médicas, por exemplo. Até onde a gente pode considerar um corpo com vida? Porque hoje o ser humano chegou num desenvolvimento tal da ciência, dos equipamentos, das coisas artificiais que podem ajudar o corpo humano a continuar a ter vida, mas chegamos em pontos que existe muita dúvida. Por exemplo, quando existe ali alguém que está cercado por aparelhos, cercado de medicações ou recebendo muitos remédios para manter o funcionamento do corpo vivo, mas apresenta uma morte do cérebro. E aí o que nós fazemos? O coração continua batendo, alguns outros órgãos estão funcionando, mas o cérebro está morto. Como é que a gente classifica nesse caso? Essa pessoa está viva ou essa pessoa está morta? Existem alguns protocolos médicos, e eu não estou aqui para poder fazer essas discussões da área médica, mas existe lá classificações que dizem que mesmo com alguns órgãos funcionando a partir de determinados exames do cérebro, isso para a medicina já é considerado como uma morte. Então, discutir a respeito de morte e de vida é algo bastante complexo, mas o que eu queria simplificar aqui é dizendo que não basta que um conjunto de células esteja minimamente funcionando para a gente dizer que aquilo tem vida. E, inclusive, no nosso pensamento um pouco mais teológico, o que nós queremos dizer com vida não é simplesmente o corpo humano em funcionamento. A vida no sentido um pouco mais profundo. Eu quero falar com vocês a respeito da definição de vida a partir de relacionamento com Deus. Nós entendemos que temos vida se temos comunhão com Deus. Estamos mortos se perdemos essa comunhão. Vida é comunhão com Deus. Morte é a quebra dessa comunhão. É por isso que lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus havia dito que eles conheceriam a morte. E, na verdade, instantaneamente conheceram a morte, porque ali houve quebra de relacionamento com Deus. O corpo continuou existindo, continuou funcionando, a vida orgânica continuou. Depois de um tempo, eles também conheceram essa morte, a morte dessa parte orgânica,
do nosso corpo. Mas naquele nível de morte espiritual, isso já tinha acontecido a partir do pecado deles. Então, para viver basta o quê? E agora que eu queria chamar um outro texto que pode simplificar a ideia que eu estou querendo passar para todos nós aqui. Agora não o Evangelho, mas sim a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12, que diz o seguinte: este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, uma forma da gente responder à pergunta, para viver basta o quê? A gente pode dizer, para viver basta crer em Jesus. A vida está com Deus. A vida é um presente dele para nós, que nós recebemos a partir da fé, a partir da graça dele em primeiro lugar, mas mediante a fé. Então recebemos vida por meio de Jesus Cristo. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Mesmo que o corpo esteja em funcionamento, se não temos o Filho, não temos vida. É o mesmo que dizer, ou na verdade uma comparação aí, usando figuras que a gente conhece aí através de filmes e séries, seriados, quase que como dizer que sem o Filho, sem Cristo, nós somos uma espécie de zumbis, mortos-vivos, o corpo em funcionamento, mas sem vida. Vida é um presente dado por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus é quem tem a vida. E é por isso que Jesus disse lá no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Foi a pergunta que Jesus fez a Marta, e ela respondeu, sim, eu creio. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o Messias, o Senhor é aquele que haveria de vir. O Senhor não é um charlatão, não é alguém que está inventando histórias. Está comprovado através dos milagres que o Senhor tem feito, através daquilo que o Senhor tem ensinado para nós, através da sua própria vida. Só que essa pergunta também vem aos nossos ouvidos, vem à nossa consciência. Você crê nisso? Você crê nisso, Joilson, eu posso me perguntar. Você crê nisso, você que está acompanhando esse sermão? Que Jesus é a ressurreição e a vida? Jesus se apresenta então, fala um pouco a respeito da sua identidade. Ele é a ressurreição e a vida. Agora, nossa identidade é também moldada a partir daquilo que nós cremos ou não a respeito do que Jesus fala sobre si. Se nós cremos que Ele é de fato a ressurreição e a vida, nós somos seres que têm vida. Não que teremos no futuro, mas a Bíblia fala, vocês têm vida, a vida a partir de agora. Mas se nós não cremos que Jesus é de fato quem Ele apresenta, ou da forma que Ele se apresenta a ser, infelizmente nós não temos vida, porque a vida é Ele. Mas se você, nesse momento, se encontra em grandes questionamentos sobre quem é você então de fato, eu quero convidar você, quero deixar esse desafio para você orar, conversar, falar com Ele. Fale com Cristo. Fale sobre o seu relacionamento com Ele, sobre como você tem vivido aqui, como você tem passado os seus dias, com ou sem relacionamento com Ele. Se você entendeu que precisa melhorar essa questão, trabalhe isso com Ele. Fale a respeito dessa necessidade que você tem sentido de ter vida, de viver, não uma vida simplesmente de existência, de funcionamento do corpo, ligada às questões dessa realidade aqui, mas uma vida ainda muito mais profunda e muito mais bonita, aquilo que é chamado de vida eterna, vida abundante, que só é possível com Ele. A vida que vai ultrapassar a realidade dessa existência aqui nessa terra.
a vida que nós vamos viver eternamente na presença dele. Se você já tem essa consciência, siga feliz, siga tranquilo. Nós podemos desfrutar desde agora as maravilhas de andarmos com o nosso Mestre. Isso traz conforto aos nossos corações, porque apesar das circunstâncias adversas que nós vivemos aqui, o mundo não termina aqui. Nosso destino final não é um caixão de madeira embaixo da terra, mas nosso destino final é na presença eterna e constante do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus assim possa alegrar nossos corações, possa fazer nosso coração vibrar de vida. Em nome de Jesus. Amém. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, maravilhoso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Bem, terminando o nosso encontro, quero lembrar que terça-feira agora temos estudo bíblico às 20h30 pelo aplicativo Meet.
Você que está nos acompanhando aqui, não pertence ainda à nossa comunidade, mas quer participar do nosso encontro, você é muito bem-vindo. Eu só peço que você mande um oi para nós aqui no chat do YouTube ou pela página do Facebook ou então no nosso Instagram, para que a gente possa então mandar o link para você participar das nossas outras atividades. Tem na terça-feira, mas tem na quinta-feira também, um tempo de oração, às 20h30 também pelo aplicativo Meet. E os adolescentes se reúnem aos sábados, às 6h, também em encontro virtual. Se você conhece algum adolescente, ofereça para ele também participar do encontro dos nossos jovens. E falamos bastante de vida, de alegria, de ressurreição, de coisas que trazem felicidade aos nossos corações, e nesse momento eu quero também registrar a alegria de ter comemorado essa semana aniversário de pessoas queridas aqui da nossa igreja. Na terça-feira foi dia da Letícia, que completou 12 anos e oficialmente então está na casa da adolescência. Deus abençoe você, Lelê. Deus possa proporcionar a você dias muito felizes nessa fase de grandes descobertas e aventuras. E hoje é aniversário da nossa pequena Antonella. Registramos aqui também nossa alegria de, mesmo ela estando um pouco mais distante, lá nos Estados Unidos, ela está aqui no nosso coração. Deus abençoe você, Antonella. Deus abençoe toda a família também, Anderly, e que Deus possa, a Gigi, Deus possa acompanhar vocês aí onde vocês estão. Esse dia, ou daqui a pouquinho, na verdade, daqui a pouquinho a gente segue então para a Ceia do Senhor, como foi anunciado semana passada. Primeiro domingo do mês, nós vamos nos encontrar no aplicativo Meet para que a gente possa se ver, conversar um pouquinho, vamos celebrar a Ceia do Senhor. Então, nosso culto não termina exatamente agora, apesar de eu fazer a oração final e impetrar a bênção, porque o culto também fica gravado aqui no YouTube e outras pessoas espero, né? Assim a gente espera, vão participar, vão assistir futuramente. Mas a ceia nós preferimos que seja celebrada assim, a gente se vendo, não somente pelo YouTube. Por isso, logo depois que terminar aqui a minha oração, eu quero convidar você a seguir comigo lá pelo aplicativo Meet e vamos celebrar a Ceia do Senhor. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez estamos felizes porque o Senhor tem abençoado todos nós. Nós recebemos vida, a vida abundante, a vida que extrapola essa existência. Apesar de vivermos momentos difíceis aqui, vai chegar um dia, nós sabemos disso, que nós não vamos mais enfrentar a morte, a doença, aquilo que perturba a nossa alma, aquilo que traz lágrimas aos nossos olhos. Isso não vai acontecer mais, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor se entregou por nós e venceu a morte ressuscitando, ganhando vida a partir da ação de Deus o Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor foi gracioso com todos nós. Nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que ainda não sabe, não tem consciência, não se relaciona com o Senhor dessa forma. Que essa noite possa ter recebido um toque especial do Espírito Santo. Aquele chamado que é irresistível, o chamado que nos traz a vida. Em nome de Jesus, oramos dessa forma. Amém. E que a graça do nosso Deus e Pai, as ternas consolações do Espírito, a presença de Jesus Cristo sejam constantes hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe.